Você já sentiu que algo está prestes a mudar, mesmo sem saber exatamente o quê? Como se a vida estivesse estranhamente silenciosa antes de um movimento maior? Você não está animado, mas também não está mais desesperado. Não está feliz, mas algo dentro de você parou de implorar. Se você está vivendo esse estado confuso, quase neutro, quase suspenso, hoje você vai entender por quê. Porque, segundo Carl Jung, esse é um dos sinais mais claros de que você está prestes a entrar na melhor fase da sua vida. E o mais curioso é que essa fase nunca começa com euforia, ela começa com estranhamento. Pensa comigo, quando a vida está prestes a mudar de verdade, ela não avisa com fogos. Ela avisa tirando coisas de você, tirando certezas, tirando pessoas, tirando antigas vontades, tirando a energia de insistir no que não faz mais sentido. E no começo isso parece perda, parece confusão, parece até regressão. Mas Jung dizia algo muito preciso. A psique só esvazia aquilo que está prestes a ser substituído por algo mais autêntico. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você começa a se afastar de algumas pessoas sem raiva, sem briga, sem drama. Apenas não cabe mais. Conversas que antes duravam horas agora cansam em minutos. Ambientes que antes te animavam agora te drenam. Não porque você ficou arrogante ou difícil, mas porque algo em você mudou de frequência. E quando a frequência muda, o cenário precisa mudar junto. Só que antes do cenário mudar, vem o vazio. E é aí que muita gente se assusta. Porque esse vazio não é tristeza explícita, é uma ausência de desejo pelo velho. Você não quer mais o que queria antes, mas ainda não sabe o que quer agora. É como se sua alma tivesse fechado uma porta, mas ainda não tivesse aberta a próxima. E Jung dizia que esse intervalo é sagrado. É o momento em que o inconsciente está reorganizando sua vida por dentro. O problema é que a maioria das pessoas interpreta esse estado como algo errado. Será que estou desmotivado? Será que estou perdido? Será que estou ficando frio? Mas não, você pode estar ficando alinhado. Antes de continuar, deixa eu te fazer um convite simples. Se esse tipo de conversa toca lugares seus que você raramente consegue explicar, considere se inscrever no canal. Aqui a gente fala justamente desses momentos silenciosos da vida que quase ninguém entende, mas que mudam tudo. Voltando, existe um sinal muito específico de que uma fase melhor está se aproximando. Você para de correr atrás. Não por desistência, por exaustão consciente. Você já tentou demais, já explicou demais, já se esforçou demais. E algo dentro de você simplesmente diz, chega. Não como revolta, mas como maturidade. Jung chamava isso de retirada da projeção. É quando você para de jogar sua energia vital em pessoas, situações e expectativas externas, esperando que algo volte. Você recolhe essa energia para dentro. E quando isso acontece, a vida começa a se reorganizar ao redor desse novo centro. Talvez você esteja percebendo isso em pequenas coisas. Você já não responde tudo na hora, já não tenta se justificar tanto, já não se adapta automaticamente, já não sente necessidade de provar quem é. Isso não é indiferença, é enraizamento. Outro sinal forte é quando você começa a perder o medo de ficar sozinho. Não porque ama a solidão, mas porque parou de se abandonar quando ninguém está por perto. Você passa a sentir que a sua companhia é suficiente para atravessar certos dias. E Jung dizia que só quando uma pessoa consegue ficar consigo mesma é que a vida se sente segura para entregar algo maior a ela. Mas esse processo assusta, porque ele vem acompanhado de silêncio externo. Menos mensagens, menos convites, menos distrações, menos estímulos. E é justamente nesse silêncio que algo novo começa a se formar. A melhor fase da sua vida não nasce do barulho, ela nasce da escuta. Deixa eu te contar uma cena comum. Uma pessoa passa anos vivendo no limite, sempre reagindo, sempre correndo, sempre tentando resolver tudo. Até que, de repente, a vida desacelera, não por escolha, mas por circunstância. E nesse intervalo estranho, ela começa a se ouvir. Começa a perceber desejos que nunca teve coragem de assumir, limites que sempre ignorou, caminhos que nunca se permitiu considerar. O que parecia estagnação era, na verdade, incubação. Jung dizia que esse é o momento em que o self começa a assumir o comando. Não o ego que quer controlar tudo, mas algo mais profundo, mais sábio, mais alinhado com quem você realmente é.
E quando isso acontece, a vida externa demora um pouco para acompanhar, mas acompanha. Talvez você esteja vivendo um período em que nada grande acontece, nenhuma novidade explosiva, nenhuma conquista visível, mas por dentro algo está se assentando. Você começa a se respeitar mais, a tolerar menos, a ouvir mais sua intuição, a se afastar do que te confunde, a se aproximar do que te acalma. Esses são sinais silenciosos de que uma virada está sendo preparada. E eu queria te perguntar algo agora, com honestidade, sem pressa. O que você sente que está se afastando da sua vida, mesmo sem você forçar? Se quiser, escreve nos comentários. Às vezes, reconhecer o que está indo embora é o primeiro passo para receber o que está chegando. Existe um ponto curioso antes de uma grande virada de vida. Você começa a estranhar a própria antiga versão. Não com raiva, não com vergonha, mas com uma espécie de distância calma, quase como quem olha uma roupa que já serviu muito bem, mas que agora não encaixa mais no corpo. E Jung dizia que esse estranhamento é um dos sinais mais claros de que o processo de individuação está avançando, quando o velho eu já cumpriu sua função, mas o novo ainda está ganhando forma. E é aqui que muita gente se confunde, porque por fora parece que nada está acontecendo, mas por dentro tudo está sendo reorganizado. Pensa comigo, você começa a questionar escolhas que antes defendia com unhas e dentes. Começa a perceber que certos sonhos não eram seus, eram expectativas herdadas. Começa a sentir um incômodo sutil com caminhos que antes pareciam óbvios. Não é crise de identidade, é refinamento da consciência. É a alma ajustando o rumo depois de anos seguindo no piloto automático. E Jung dizia que quando uma nova fase se aproxima, o inconsciente começa a retirar energia daquilo que não combina mais com o seu crescimento. Por isso você perde entusiasmo por coisas que antes te motivavam, não porque ficou apático, mas porque sua energia está sendo redirecionada. O desejo muda de objeto, a ambição muda de forma, o foco se desloca do externo para o interno. Talvez você esteja sentindo isso agora, um certo cansaço de competir, uma resistência silenciosa a agradar todo mundo, uma falta de paciência com jogos emocionais, uma vontade de simplificar tudo. Esse cansaço não é esgotamento, é depuração. Outro sinal forte de que uma fase melhor se aproxima é quando você começa a dizer verdades pequenas, primeiro para si, depois para o mundo. Verdades simples, mas transformadoras, como admitir que algo te faz mal, reconhecer que um limite foi ultrapassado, aceitar que você mudou. Essas verdades não vêm carregadas de drama, elas vêm calmas, quase inevitáveis. E quando você começa a viver a partir delas, a vida responde. Jung falava que a psique amadurecida troca intensidade por profundidade. Você já não busca mais emoções fortes o tempo todo. Busca sentido, busca coerência, busca paz. E isso muda completamente o tipo de experiência que você atrai. A melhor fase da vida não é a mais agitada, é a mais alinhada. Mas existe um detalhe importante. Antes da expansão, vem o encolhimento. Antes da clareza, vem a dúvida. Antes da estabilidade, vem a instabilidade interna. E isso não significa que algo deu errado. Significa que você está atravessando o intervalo necessário entre uma versão e outra de si mesmo. Deixa eu te contar uma história simples. Uma pessoa passa anos vivendo para corresponder. Em algum momento, algo nela se cansa. Ela não explode, não rompe tudo. Ela apenas começa a reduzir. Menos explicações, menos justificativas, menos presença onde não é vista. E nesse recolhimento, ela começa a sentir algo novo, leveza. Uma leveza tímida, quase desconfiada, mas real. Essa leveza é um dos sinais mais confiáveis de que você está saindo de uma fase pesada e entrando em outra mais verdadeira. Jung dizia que a vida se expande quando você para de forçar. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Parando de insistir em relações confusas, em caminhos que não fluem, em versões suas que exigem esforço demais para existir. Você começa a perceber que aquilo que é seu de verdade não pede tanta luta, pede presença. Outro sinal importante
É quando você começa a se sentir menos reativo. As coisas ainda te atingem, claro, mas já não te dominam como antes. Você observa mais, reage menos. Escuta mais, responde menos no impulso. Isso não é frieza, é maturidade emocional. É a consciência aprendendo a não desperdiçar energia com tudo. E aos poucos, algo curioso acontece. Você começa a confiar mais no tempo. Aquela urgência de resolver tudo agora diminui. Aquela ansiedade por resultados imediatos perde força. Você entende, talvez pela primeira vez, que algumas coisas só amadurecem quando não são apressadas. Jung dizia que a alma tem seu próprio ritmo e resistir a ele é o que gera sofrimento. Talvez você esteja vivendo um período em que parece que a vida está em espera, mas não está. Ela está preparando o terreno. E preparação quase nunca é confortável. Ela envolve desapego, silêncio, revisão, pequenas mortes simbólicas. Envolve deixar ir ideias, pessoas, expectativas, para que algo mais verdadeiro possa surgir. E aqui vai algo importante. A melhor fase da sua vida não chega para te impressionar. Ela chega para te sustentar. Ela não vem com euforia constante, vem com solidez. Vem com um senso interno de estou no lugar certo, mesmo quando ainda existem desafios. Vem com uma paz que não depende tanto do que está acontecendo fora. Antes de irmos para a parte final, deixa eu te perguntar algo bem íntimo. O que você sente que já não consegue mais sustentar na sua vida, mesmo tentando? Se quiser, compartilha nos comentários. Às vezes, perceber o que está pesado demais é o primeiro passo para abrir espaço para algo melhor. Existe um instante silencioso em que você percebe que já não está mais tentando chegar a lugar nenhum. Você começa simplesmente a habitar a própria vida. E esse instante, quase imperceptível, é um dos sinais mais profundos de que você entrou ou está prestes a entrar na melhor fase da sua vida. Não porque tudo ficou fácil, mas porque algo essencial se organizou dentro de você. Jung dizia que a verdadeira mudança não acontece quando a vida externa melhora, mas quando o centro psíquico se desloca, quando você deixa de viver a partir da expectativa, do medo, da carência e começa a viver a partir daquilo que é verdadeiro para você. E esse deslocamento muda tudo, mesmo quando nada parece ter mudado. Pensa comigo, você começa a acordar com menos ansiedade, não porque os problemas sumiram, mas porque eles já não definem seu valor. Você enfrenta desafios com mais presença e menos desespero. Você aceita perdas sem se sentir destruído. Você comemora ganhos sem se apegar compulsivamente. É como se sua identidade tivesse parado de oscilar junto com as circunstâncias. Esse é um sinal poderoso. Você parou de se confundir com o que acontece. A melhor fase da sua vida não é aquela em que tudo dá certo. É aquela em que, mesmo quando algo dá errado, você não se perde de si. Jung chamava isso de enraizamento no self, quando a sua sensação de quem eu sou já não depende tanto do mundo externo. E esse enraizamento se revela em coisas simples. Você começa a escolher melhor onde investe sua energia. Começa a dizer não com menos culpa. Começa a perceber quando algo não é para você e aceita isso sem precisar se convencer. Começa a confiar mais na intuição do que na pressão externa. Nada disso vem com barulho, vem com coerência. Outro sinal claro é quando você deixa de romantizar o passado. Você olha para trás sem ódio, mas também sem apego. Reconhece o que viveu, honra o que foi importante, aprende com o que doeu e segue. Jung dizia que só está pronto para uma nova fase quem consegue agradecer ao passado sem querer morar nele. Talvez você esteja sentindo isso agora, uma sensação de encerramento interno. Não um fim dramático, mas um fechamento tranquilo, como quem arruma a casa antes de começar outra etapa. Você percebe que algumas histórias se completaram, algumas relações cumpriram seu papel, algumas versões suas já não precisam mais existir. E, curiosamente, isso não te entristece como antes, isso te alivia. A melhor fase da sua vida costuma chegar quando você para de negociar com aquilo que te diminui,
Quando você entende que paz não é ausência de conflito, mas presença de verdade. Quando você escolhe menos intensidade vazia e mais profundidade real. Quando você se permite ser quem é, mesmo que isso custe algumas despedidas. Jung dizia que toda vida autêntica exige perdas, não porque a vida seja cruel, mas porque ela é coerente. Aquilo que não combina com quem você está se tornando simplesmente não consegue permanecer. E isso não é punição, é alinhamento. Outro sinal importante. Você começa a se sentir confortável em não ser tudo para todos. Você aceita que algumas pessoas não vão te entender, que outras vão se afastar, que nem todo mundo vai acompanhar sua mudança. E pela primeira vez, isso não te paralisa. Você sente uma firmeza calma por dentro, como quem finalmente encontrou o próprio eixo. Essa firmeza é rara e é preciosa, porque quando ela surge, você não precisa mais provar nada, não precisa convencer, não precisa competir, não precisa se explicar o tempo todo. Você simplesmente vive, e viver, quando é feito a partir da verdade, tem um peso completamente diferente. A melhor fase da sua vida não é aquela em que você se torna extraordinário aos olhos do mundo. É aquela em que você se torna fiel a si mesmo. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você é, não te afasta da vida. Ela te devolve a ela, só que inteiro. E aos poucos, você percebe mudanças externas acompanhando esse movimento interno. As relações se tornam mais honestas, o trabalho começa a fazer mais sentido, ou você entende que precisa mudar. As oportunidades surgem de formas menos forçadas. A vida começa a fluir com menos resistência, não porque você controlou tudo, mas porque parou de lutar contra si. Talvez você ainda esteja no começo disso. Talvez esteja apenas sentindo sinais, pequenos indícios, movimentos sutis. E tudo bem, as grandes fases não anunciam chegada. Elas se revelam com o tempo, quando você olha para trás e percebe. Foi ali que tudo começou a mudar. Antes de encerrar, quero te deixar com uma pergunta íntima, daquelas que não pedem resposta rápida. Quem você está se tornando agora que o seu antigo eu jamais teria coragem de ser? Se quiser, compartilha nos comentários. Às vezes, perceber o que está pesado demais é o primeiro passo para abrir espaço para algo melhor. E esse vídeo te acompanhou por dentro. Se te trouxe clareza ou descanso, considera se inscrever no canal Entre Nós e Nós Mesmos. Aqui a gente fala sobre essas transformações silenciosas, que ninguém vê, mas que mudam uma vida inteira.